todas as paradas do Brasil não tem liderança trans. Por que que não temos trans nas lideranças de parada? E já foi dito para mim assim, mas lá está aberto para que vocês vão. Mas quando chega lá, a gente é delimitada, como teve um ano que eu fui proibida de dizer, fora Temer, por exemplo. E essas ações políticas não fazem a gente ficar com medo ou de não querer estar no local. Você acha que isso pode acontecer? E isso eu estou dizendo, gente, referente a Brasil, tá? Não é um lugar ou outro, não. Bom, a pergunta é ótima. E eu queria trabalhar uma questão da pergunta que é para além das paradas. O que acontece? Hoje, por exemplo, eu sou secretário de Direitos Humanos de uma entidade chamada ABGLT, que hoje a sigla, na verdade, é diferente. É a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A ABGLT foi fundada em 95. E veja só, Paula, a ABGLT, e hoje até mais ampla, e só 22 anos depois, em 2017, nós conseguimos eleger uma travesti para a presidência dessa entidade, que só tinha sido presidida por gays. Quanto tempo, só para ficar firmado? 22 anos. É isso. 22 anos. Estou colocando isso porque uma das preocupações que eu acho Como que é o nome dela? Agora ela está no governo, é a Simi Lahá, que é a atual secretária nacional LGBT do governo Lula, no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Não, claro, é importantíssimo dizer. E a Simi, ela foi, assim, além dessa conquista de ser a primeira travesti, ela foi uma personagem fundamental. Por exemplo, quando deu o golpe e o movimento LGBT entendeu que precisava se organizar para se defender, na verdade, né, Paula? Basicamente se defender. Defender todo mundo, porque quando a democracia é colocada em risco, todo mundo está em risco, e defender a gente, porque a gente sabe muito bem o que vem. Ela foi super importante. A Simi é uma figura ímpar. E assim como ela, quero dizer também que na diretoria da BGLT, junto com a Simi, a Keila Simpson, Bruna Benevides, Débora Sabará, Adriana Salles, Rebeca. Olha, a gente conseguiu, inclusive, pela primeira vez, ter uma diretoria na BGLT em que os segmentos estavam representados de maneira, eu diria, mais proporcional. Trans, lésbicas, os gays não eram mais maioria, mas precisou 22 anos para isso. Então, mas por quê? Bom, a minha avaliação é que a gente tem um movimento que no começo, inclusive, era chamado Movimento Homossexual Brasileiro, no final nos anos 80. Mesmo depois, e aí eu preciso dizer, o movimento homossexual passou a incluir o L e depois o T, e aí ficou GLT, não foi assim de presente. As lésbicas bateram pé, e depois as trans, as travestis transexuais, principalmente as travestis. No primeiro momento não foi mais as travestis, até a referência era travestis. Não foi de presente, ou seja, eu penso que todo militante gay que está no movimento deveria permanentemente olhar para si mesmo, para a sua atuação, para ver se de certa maneira ele não está ajudando a manter uma hegemonia GGG. Tá? Porque na prática, Paulo, o que eu vejo, as paradas em geral, a grande maioria hegemonizadas e os próprios grupos de militância. E a BGLT, só para mostrar isso, a BGLT hoje, agora a Simi foi para o governo, a presidência foi assumida por uma lésbica negra maravilhosa, que é Eliana Emetério, histórica, ela fala, brinca, já é uma senhora, avó, maravilhosa, uma conquista para nós. Agora, nesse período que a BGLT foi GGG, a gente viu as lésbicas construírem suas redes, a BL, a LBL, as travestis e transexuais, a ANTRA, e eu não estou dizendo que é errado, mas é a mostra dessa dificuldade da gente construir uma frente onde de fato se respeite todas as identidades. Parar com aquele negócio que eu vi durante muito tempo, eram só gays indo para os espaços, por exemplo, de debate político, de disputa. Hoje a gente tem, por exemplo, vamos considerar isso, olha que maravilha, quem são as duas deputadas do segmento LGBT que fazem, né, a diferença, né, no Brasil? Érica Hilton e Duda Salabert. Não é por acaso, mas também queria dizer, eu vi a Érica falando na parada de São Paulo, maravilhoso, assim, a fala dela era uma coisa de ficar assim, né? E eu fiquei pensando, ela tá aqui
Ela hoje está fazendo um favor para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque os votos que ela conquistou foi na luta da militância trans dela e do coletivo. Não foi a parada. Porque a parada de São Paulo nunca deu visibilidade para a luta trans. Não é por acaso, inclusive, que a marcha do Orgulho Trans foi criada na sexta-feira como uma forma também de capitalizar aquele período. Porque a parada nunca deu. Sempre foi, e na minha opinião, continua ainda. Não, continua. Ô Paulo, me desculpa, continua. Isso eu tô falando paradas gerais do Brasil todo. A não ser que tenha alguma aí, eu desconheço, alguém quiser pôr aqui embaixo, fala assim, não, essa é liderada totalmente por pessoas trans. E aí acontece uma coisa que eu acho mais terrível ainda, que é falar assim, não, nós temos trans, temos uma que faz aquilo ali, temos uma que faz aquilo acolá. A gente tá falando de um monte de gente de uma parada e tem uma que faz aquilo ali. Ela tem meia horinha de espaço para fazer aquilo acolá. E isso me deixa revoltada. E sempre foi sobre isso. Teve uma parada numa cidade uma vez que não tinha pessoas trans e eu indiquei 5 meninas que foram para lá e... Por que eu tô contando essa história? Porque às vezes alguém pode falar assim, então você tá querendo estar lá? Não. Tanto que eu tive eu poderia estar nessa posição e não era sobre mim. É sobre ter pessoas trans para falar sobre a vivência dela. Olha, de coração, eu já segui minha vida, eu tô com 51 anos, quero muito ainda usufruir dos direitos que muitas lutaram e morreram para chegar até aqui, mas não é só sobre mim. E é sobre meninas trans e travestis que são expulsas de casa e não têm escolaridade, não vai conseguir ter um diálogo se vocês não derem abertura, se vocês não abrirem as portas de verdade, não é abrir porta e falar, pode vir, tá aberta. Não é sobre isso, é sobre entrar lá e deixar ela falar. Ela vai falar errado. Lógico, ela não tem os mesmos privilégios que muitos de nós tivemos. Ela não tem, ela foi criada na rua. Ela foi correndo de polícia, correndo de bandido, correndo de cliente, correndo de cafetina, correndo. Como que vocês querem que ela chegue lá e fale assim, então, vamos agora falar sobre o planeta Júpiter em desenvolvimento? Não é sobre isso. Ela vai chegar lá e ela vai falar errado. E ela vai falar de uma maneira às vezes marginalizada, e a gente tem que ouvir, porque a partir dali, já que todo mundo é muito mais inteligente, a partir dali vocês vão escutar ela e falar assim, deixa eu peneirar o que ela falou e entender o problema dela, entender o que ela está precisando. Ela representa a grande maioria das pessoas trans. A Paula Ferreira não é maioria. As meninas que tem perto de mim, a Lara, por exemplo, que são meninas que têm acessibilidade, não somos maioria. Nós somos exceção à regra. A regra é marginalidade, a regra é prostituição, a regra é viver só até 35 anos, a regra é as que conseguem viver em espaços delimitados por gays. Não é isso que a gente quer. E desculpa, é que é uma coisa que eu carrego de trauma, assim, de raiva, de achar que as pessoas falam, tá aberto, é só ir. Eu agradeço demais a tua fala pelo seguinte, porque eu estava comentando hoje, durante o dia, no caminho para uma reunião com uma militante, ela é lutante manicomial, uma pessoa muito legal, e comentando uma experiência que a gente teve em Campinas, e que para mim, que já tinha uma convivência com algumas militantes travestis, foi muito reveladora. Tem uma personagem que eu acho que a gente sempre tem que lembrar, né, com muito carinho e homenageando, a Janaína Lima. Janaína Lima. Eu dá vontade de chorar, de saber que a Janaína morreu sem continuar sem ser professora, sem ter apoio. E agora, depois que morreu, uma outra pessoa fez lembrança. Caralho, ela estava aqui do lado. A Jana, eu acho que é importante dizer, né? A Jana, por exemplo, quando ela começou a participar do Identidade, ela tinha a situação dela do ponto de vista de escolaridade, ela tinha sido expulsa da escola. Gente, olha, pessoa trans que deixa a escola não vão chamar de evasão, vão chamar de expulsão. É expulsão. A violência é expulsão, não é evasão. Então eu considero não estar dentro de um coletivo LGBTQIAP+, não é nem evasão também não, é expulsão. Concordo contigo. O que eu vou fazer lá se eu não estou sendo bem tratada? Contigo. Olha, você pode ficar aqui, mas você não pode falar isso. Olha, eu tomo o microfone, você tem 30 minutinhos para falar, mas eu vou deixar a outra lá, o gay lá, falar 19 horas. Mas você tem 30. Não vai, gente, não é evasão. As pessoas não estão lá porque são expulsas. Ninguém quer estar no lugar que não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Aí a Jana, depois que ela começou a participar do Identidade, eu vou dizer o nome aqui, porque é uma pessoa que... O César, na Lola, César Gomes, outras pessoas, mas ele foi uma das pessoas que mais conversou com ela. Pô, tenta voltar, e até fazendo supletivo. A Jana fez, concluiu o ensino médio, fez vestibular e entrou na pedagogia.
foi super bem na faculdade. Ela conseguiu, durante a faculdade, ser tratada pelo nome social. Na formatura, ia ter um episódio, aí o Identidade foi lá e, por favor, faculdade, respeito o nome social. Porque na hora de chamar para receber o diploma. Iam chamar pelo nome? Iam, porque ela não tinha retificação. E a gente conseguiu, mas mesmo assim, teve que ter interferência de um grupo de militância para uma coisa que é fundamental, que é básica, né? E aí, como a Paula estava dizendo, ela se formou, tem o diploma. E mesmo assim, nunca conseguiu o emprego. Mas a Jana, eu queria mencionar aqui, antes, inclusive, desse período dela da faculdade, ela teve uma ideia de um projeto. E hoje, quando eu comentava com essa amiga, no ônibus, voltando da reunião, o Cidadania na Pista, que eu posso mencionar, por exemplo, uma figura maravilhosa como a Suzy, ela foi parte do Cidadania, ela veio para a militância no Cidadania. E o Cidadania na Pista, se alguém perguntar, mas o que era isso? Era construir espaços de sociabilidade para coisas que, mesmo para um gay como eu, ou uma lésbica, que talvez não pareçam tão extraordinárias, que era, por exemplo, irem juntas ao cinema. Não cinema pornô, o cinema. Aquele cinema que muitas pessoas, umas não vão, mas assim, cinema, teatro, exposição, comer um lanche num espaço que outras pessoas frequentam. Olha, Paula, assim, quando a gente comentava do projeto, e aí algumas pessoas começaram a cair a ficha do grau de exclusão, sabe? Aqui as pessoas trans são submetidas. Então, entender isso é fundamental para a gente compreender, primeiro, que as desigualdades, elas também têm diferenças, existem recortes, e que nós temos que entender isso aí na nossa maneira de organizar o movimento. Uma das questões que eu queria, até para te devolver a palavra, é o seguinte: legal, nós temos um grupo LGBT, então tem que ser objetivo desse grupo que na linha de frente a gente tenha, de maneira concreta, não para figuração, pessoas trans. E eu acrescentaria também lésbicas, porque no geral, nesse movimento LGBT, tanto as trans quanto as lésbicas têm muito menos visibilidade. E eu acho que se a gente não encarar essa questão, a gente não vai estar fazendo a lição de casa. Para a gente fechar esse assunto sobre paradas, eu vou dizer para você, Paulo, que a gente não precisa mais. Às vezes eu vejo uma juventude vindo e falando assim, precisamos ir contra os héteros cis-normativos. Eu estou indo muito mais profundo nisso daí, que é um elefante branco que a gente precisa discutir, que é a discussão que está começando a ter que permear dentro de casa. É dentro do nosso grupo. Não dá para ficar falando, os héteros cis têm que nos respeitar, porque não está tendo respeito dentro de casa. Quando eu digo dentro de casa, de maneira figurativa, é sobre a diversidade mesmo. Está tendo muito preconceito dentro de nós mesmo. E aqui eu não estou dizendo que é gay com trans, é sobre tudo. É sobre todas as pessoas. E eu acho que passou da hora da gente discutir isso dentro de casa. Está na hora de fazer... Ai, comparativo horrível que eu ia fazer, mas tem a explosão, que é quando você libera toda aquela raiva contra as pessoas. Está na hora de a gente fazer a implosão e explodir dentro de casa, implodir dentro de casa e falar, gente, e aí? É isso, sabe? Não adianta levar uma parada de 4 milhões, 5 milhões de pessoas para as ruas, se dentro de casa o dever não está sendo feito. Você vai cobrar de hétero cisnormativo que faça uma coisa que dentro de casa não está sendo feita, sabe? Acho importante, as discussões devem continuar. Parado é uma coisa muito necessária, todo aquele processo do mês de junho e do ano todo, que não trabalho, que só acontece naquele dia, eu sei disso, mas tem que fazer as coisas dentro de casa. Concordo. Penso isso. Concordo.